Irmãos, a abrirem a palavra de Deus, na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Segundo aos Coríntios, capítulo 7. Vamos ler a partir do verso de número 2 ao número 11. Os irmãos encontraram? Vamos ler. Acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estais em nosso coração para, junto, morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me alegro por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos a vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Portanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois foste contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que, segundo Deus, foste contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo deste provas de estardes inocentes neste assunto. Amém. Graças a Deus. É a palavra do Eterno, né? Irmãos, o texto aqui nós lemos nesta noite é parte da epístola do apóstolo Paulo à cidade de Coríntios, né? E ele começa a tratar então de um assunto que o estava incomodando bastante, né? Que era, na verdade, as práticas dessa cidade, no qual ele havia, outrora, plantado uma igreja naquela cidade, né? Sabemos que a cidade de Corinto era uma grande cidade, né, com todos os problemas de uma grande cidade, como nós conhecemos hoje, né? E os problemas haviam, em algum momento, invadido a igreja, né? E corrompido, né, esta igreja. E o apóstolo Paulo, através de cartas, começa a tratar essa questão, né? Nós temos acesso aqui à primeira carta aos Coríntios, né, onde ele está descrevendo, na verdade, os problemas que estão ocorrendo naquele lugar e também apontando para uma postura, né, e para uma direção
baseado na palavra de Deus. Né? Ele está corrigindo, exortando aquela igreja, né? Baseado na palavra de Deus. O fato é que essa carta, a primeira epístola aos Coríntios, quando chega nas mãos dessa igreja, gera ali, né, uma grande tristeza. Né? Porque, na verdade, aquela igreja agora estava sendo chocada com a realidade das suas práticas. Né? Eles estavam diante do seu pecado exposto. Né? E nós vamos ver que essa tristeza que provocou na igreja de Coríntios também entristeceu o apóstolo Paulo. E é muito... Eu acho isso bastante curioso, irmãos, porque nós estamos falando aqui de uma tristeza gerada segundo a vontade de Deus. E, infelizmente, né, o que nós temos observado hoje, né, no cenário religioso que vivemos, é que a tristeza ela foi expurgada da igreja. Né? Nós, como cristãos, não admitimos, né, passar por tristezas, por derrotas, por decepções. Né? Mas, irmãos, o fato é que isso faz parte da vida. Né? As tristezas, as derrotas, né? Isso faz parte da nossa vida. Mas o fato é que o discurso, né, que nós ouvimos hoje é que nós estamos vivendo numa geração de super crentes, né? Crentes que não têm problemas, né? Crentes que têm vitórias em todas as áreas da sua vida, na área financeira, na área espiritual, né, na área social, de relacionamentos, na área da saúde. Né? E nós lidamos com essa questão observando que quando nós não somos abençoados em algumas áreas dessas, né, de imediato, isso aponta para o nosso pecado, ou para as nossas falhas, e de fato nós não estamos conquistando todas as coisas, e não somos o super crente que achamos que somos, porque estamos em pecado, estamos com problemas. Né? Mas isso não é verdade. Né? Nós adoecemos, como a irmã falou aqui no começo, porque faz parte da vida adoecer. Né? Aí você pode perguntar para mim, mas por que tanto sofrimento? Por que crianças adoecem? Nascem sem cérebro? Ou coisas dessa natureza? Né? Irmãos, isso é simples. Né? Isso é o resultado trágico, né, destruidor, avassalador da queda do homem. Nós lidamos com isso hoje como se isso não tivesse mais importância. Né? Mas, na verdade, quando o homem caiu lá em Adão, nós vivemos de lá até hoje essas consequências. Né? E cada dia que passa, parece que elas se tornam mais fortes, mais evidentes. Né? Nós somos cada vez mais assolados por coisas cada vez piores. Né? E o fato que isso é inevitável, irmãos, que produza abatimento, tristeza em nós. Né? Isso nos atinge diretamente. Né? Então, eu penso que Deus é sábio em usar essas situações para nos ensinar algo. E também as situações adversas, elas revelam para nós o poder de Deus. Né? São nessas horas de tristeza, nessas horas de isolação, que nós vemos realmente Deus agindo. Né? Só que as pessoas não entendem isso, porque as pessoas não querem passar por tristezas. Né? Nós vivemos uma vida que, eu analisando, né, segundo as minhas observações, isso é algo bastante pessoal, que em última instância, se nós fôssemos analisar tudo o que fazemos, em última instância, nós estamos sempre procurando ser felizes. Né? Termos uma vida feliz. Nós trabalhamos para ter uma vida feliz,
nós nos relacionamos com pessoas para termos uma vida feliz, nós queremos ter saúde para termos uma vida feliz, uma vida saudável, né? Em última instância, tudo que nós fazemos, nós queremos apenas não passar por tristezas, por derrotas, né? E isso tem um problema, porque quando nós vemos para o Evangelho, quando nós conhecemos Jesus e entramos na igreja, esse universo todo não se desfaz. O fato é que nós continuamos vivendo nessa realidade. E nós trouxemos para dentro da igreja esse mesmo pensamento, que tudo que eu fizer aqui dentro agora, eu preciso ser vitorioso e feliz. Mas quando nós vamos olhar o Evangelho, vamos olhar a palavra de Deus, nós começamos a confrontar essa nossa opinião, né? Esse nosso preconceito. Porque quando olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós vemos que a vida dele não era uma vida fácil e nem feliz, né? Ele não era, por exemplo, um homem que curava a todos, né? E nem todos que chegavam... Aliás, ele não curava a si mesmo, né? Sabe-se lá Deus qual é o problema que ele tinha, mas de fato é que ele não conseguia resolver. E também não curava os seus amigos que estavam próximos, né? Por exemplo, né, na primeira epístola a Timóteo, ele diz o seguinte, que Timóteo tinha um problema de uma úlcera no estômago. Ele fala, quando você for tomar vinho, dissolve lá um pouco com água, né, para que não ataque tanto essa úlcera, você não sinta tantas dores, né. Ele não curou o seu pupilo, Timóteo, né. No finalzinho da segunda epístola de Timóteo, ele diz que em Mileto, ele deixou um rapaz chamado Trófimo doente, à beira da morte. E ele pede para que Timóteo venha visitá-lo ali na prisão e que traga notícias sobre Trófimo. Fala, eu saí de Mileto e ele ficou lá doente. Eu não tenho informações, não sei o que aconteceu com ele, né? Nós vamos observar também, por exemplo, a vida de João Batista, né? Jesus disse que entre os profetas nascidos de mulher, né, entre os homens, o maior de todos foi João Batista. João Batista, irmãos, não fez nenhum milagre. Nenhum. Ele não curou uma gripe de ninguém, né? Nada. Quando você olha, por exemplo, para o apóstolo João, da mesma forma. João também não curava ninguém. Se eu não me engano, ele está apenas junto com Pedro quando eles curam um paralítico na entrada do templo, mas as declarações e a ação, você vai observar no texto que é toda de Pedro. E João era um dos homens mais próximos dos discípulos, mais próximos de Jesus. Então nós vemos que milagres, maravilhas, né? Isso não avaliza, na verdade, o ministério de ninguém. Isso não é sinônimo de um real sucesso ou de vitórias verdadeiras. O que nós vemos é que nós temos um sucesso real e verdadeiro quando estamos debaixo da vontade de Deus e da direção de Deus. E é isso que nós vemos na vida do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte, que tinha escrevido uma carta para essa igreja porque lá havia muitos problemas. E quando ele escreve essa carta, então, isso começa a incomodar a vida dele. Ele começa a ficar bastante aflito, né? E começa a ficar bastante perturbado. Por quê? Ele tinha preocupações em qual seria o efeito de tudo aquilo que ele escrevera. Porque, de fato, ele tinha sido bastante duro, bastante incisivo, né? Mas todas essas tribulações da vida dele fazem parte da vida cristã. Fazem parte da vida de um homem que está servindo a Deus, né? Vejam comigo no verso de número 5. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro.
Na verdade, a gente vê aqui que a vida cristã não é uma vida tranquila, né? Eu tenho certeza que o apóstolo tinha uma vida muito mais tranquila e muito mais no controle dele e da mão dele, antes dele se encontrar com o Senhor Jesus, né? Na verdade, quando o apóstolo Paulo se encontra com Jesus, a vida dele vira de cabeça para baixo, né? Não passa mais ele ser o dono das suas ações, mas o próprio Senhor Jesus, né? E você caminhar sem saber para onde está indo não é algo fácil de fazer, né? Você confiar constantemente na direção do Espírito Santo é algo que nós precisamos exercitar e aprender a cada dia, né? E esse homem trabalha dessa forma, seguindo a direção do Espírito Santo, né? E então ele diz que quando ele chega na Macedônia, na verdade ele não tem descanso algum ali. Ele chega, as atribulações e os problemas aumentam na vida dele, né? E ele descreve mais ou menos, então, o que ele estava sentindo quando chegou nessa região. Ele fala assim: eu tive lutas por fora, né? Porque, na verdade, irmãos, quando você está pregando o evangelho, existe resistência externa, né? Você entrou ali num campo de batalha com o inimigo, com o diabo, com o nosso adversário, que é Satanás, né? E ele levanta os seus servos para duelar com você. Isso é fato, né? O apóstolo Paulo diz que teve realmente muitas lutas e muitas dificuldades naquela região, né? E essa oposição do inimigo à pregação do evangelho, porque ele foi ali, porque era uma viagem missionária, ele tinha obra de Deus para fazer naquele lugar. Ele disse que também, além das suas lutas e dos problemas externos, ele disse que por dentro, né, ele tinha também bastante dúvidas, ele tinha questionamentos, ele tinha aflições, né? Como está escrito no texto, né? Temores por dentro, né? O que são esses temores? São as aflições, as dúvidas, né? Nós, apesar de confessarmos uma fé no Deus invisível e real, né, um Deus todo-poderoso, nós temos dentro de nós, né, dúvidas, temos temores, né? Por mais que estejamos caminhando e acreditamos que estamos caminhando da maneira correta e da maneira que agrade a Deus, né, isso não é certeza de paz e de tranquilidade, né? Nós vemos que, apesar de ele ser um homem dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele estava ali para plantar uma igreja naquele lugar. Ele disse que tinha dentro dele bastante dúvida sobre o que estava fazendo, né? Era um homem aflito, um homem com medo, né? E isso, irmãos, não necessariamente demonstra uma falta de fé, né? Demonstra, na verdade, uma condição natural nossa, né? Nós tememos as coisas que não conhecemos. Isso não é falta de fé, isso é uma questão de humanidade, né? E outro problema que ele sente ali também, e que também o afligia, era qual seria, então, o resultado, né, dessa carta que ele havia mandado para a cidade de Corinto. Com certeza, isso também ajuntou nesse momento da vida dele, né, de maneira que ele estava muito contristado, estava muito triste, né, e ansioso, né? E essa questão da ansiedade também é algo que nos atinge bastante, né? Eu confesso que quando tenho que fazer algumas coisas, né, principalmente as que não estou tão acostumado, né, a ansiedade é algo que me consome. Eu tenho problemas para dormir, né? Você fica pensando naquilo, né? E os irmãos, acredito que acabam se identificando com isso em algum momento, né? E você imagina, então, um homem sofrendo tanta resistência no que está fazendo, com tanta dúvida, com tanto temor, e agora aguardando ansioso também a resposta do que ele havia mandado para aquela cidade.
Porque, irmãos, os problemas da cidade de Corinto eram problemas terríveis e que exigiu do apóstolo Paulo uma atitude, né, extremamente enérgica, extremamente dura, né? Então, nós observamos que essa condição dele é uma condição bastante difícil, mas que se identifica bastante com a nossa vida, né? Porque nós também temos esse intuito de fazer as coisas certas, fazer as coisas corretas, né? E nós somos ansiosos pelos resultados, né? Nós esperamos coisas. Tudo que fazemos, nós queremos ver os resultados produzidos, né? Mas é preciso saber esperar em Deus, né? Porque quando você está fazendo a vontade de Deus, irmão, quando você está na direção de Deus, Ele é parceiro seu nessa empreitada, né? Deus está caminhando ao nosso lado, né? Por mais que, às vezes, nós não conseguimos perceber, né? Porque essas coisas, às vezes, podem nos consumir de tal forma que nós nos esquecemos de Deus. Mas, graças a Deus, que Ele não se esquece de nós, né? Ele é aquele fiel parceiro, né, que está do nosso lado. E nós vamos ver no verso de número 6, que o apóstolo Paulo aponta para essa direção, né, dizendo o seguinte: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Olha que bênção, né? Porque nós sabemos que o apóstolo Paulo, observando as suas epístolas, ele era um homem de oração. Amém? O apóstolo Paulo é um homem que orava, um homem de muitas ações, realmente, né? Um homem que bastante prático nas coisas que fazia, bastante objetivo, mas era um homem de oração, né? Orava a ponto de Deus, em algum momento, ter inclusive o arrebatado e levado ele ao terceiro céu, né? Era um homem que realmente buscava a face de Deus em tudo que fazia. E todas essas situações, esses sentimentos e esse momento crítico, ele com certeza colocou tudo diante de Deus. Assim como nós devemos fazer, aprender a fazer também, né? E aguardar, então, o agir de Deus. Porque o verso número 6 é a resposta da oração do apóstolo Paulo, né? No momento certo, vem, queridos, a resposta de Deus para a tua vida, né? Para acabar com essas aflições, para acabar com essas angústias, né? Porque, irmão, por mais que isso faça parte da vida, Deus não quer que nós vivamos constantemente assim, né? O que é uma vida de equilíbrio? Uma vida de equilíbrio é uma vida de felicidades, de tristezas, de vitórias, de derrotas, de saúde, outros momentos não tanta saúde, e assim por diante. Isso é uma vida equilibrada, né? Uma vida só de alegria, como nós almejamos no nosso interior, eu acredito, é uma vida desequilibrada. É uma vida utópica, uma vida que não se choca com a realidade, né? Algo que nós idealizamos na nossa mente, às vezes sem querer, sem sabermos que fazemos isso, mas agimos dessa forma, né? Mas o equilíbrio é você conseguir lidar com todas as situações, né? Inclusive, ele dizia que sabia lidar com passar necessidade, com ter fartura, com estar doente ou estar saudável, ter muito ou ter pouco, né? Ele tinha aprendido a lidar com todas essas questões, né? Isso mostra, então, um homem de uma vida equilibrada, equilibrada em Deus, o mais importante, né? Então, Deus, no seu devido tempo, traz a resposta das suas orações, né? Nesse momento de tanta angústia, onde esse homem sofria tanto, a palavra de Deus diz que chega, então, Tito, né? E ele era o mensageiro esperado para que Paulo soubesse, então, como estava agora a igreja de Corinto, né? No verso de número 7, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-se à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Veja só que interessante, irmão, porque, na verdade, Tito traz boas notícias. Glória a Deus.
né? Porque as primeiras notícias que o apóstolo Paulo começa a ter, então, sobre a igreja de Corinto, é que eles haviam dado indícios no seu comportamento com Tito que estavam se arrependendo. Então, na verdade, as palavras duras do apóstolo, na sua primeira epístola, surtiram um efeito esperado em Deus, que era gerar arrependimento. Porque nós vamos ver que essa igreja, quando recebeu essa carta, ela se entristeceu também. Então nós tínhamos o apóstolo abatido de um lado e uma igreja abatida do outro. Mas essa era uma tristeza segundo Deus. Então nós observamos, irmãos, que essa igreja estava caminhando agora na direção do arrependimento. E isso é maravilhoso, né? Mostra aqui no texto que Paulo estava bastante alegre, bastante feliz, né? Porque a atitude do apóstolo Paulo em orar por essa situação, em intervir, nunca foi, irmãos, de combater aquela igreja que havia se corrompido. Os irmãos entendem? Essa igreja nunca se tornou, para o apóstolo, inimiga dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque, pelo outro lado, a igreja havia rejeitado o apóstolo Paulo em algum momento. Nós percebemos pelas epístolas e pela defesa dele que alguns lobos haviam se envolvido no meio da igreja, né, e estavam disseminando ideias contrárias ao evangelho e questionando a autoridade do apóstolo Paulo, né, num discurso mais ou menos assim: vamos viver do nosso jeito aqui, nós estamos numa igreja, aqui as coisas vão ser assim, né, e vamos deixar aquele cara de lado lá, que ele é louco. As coisas que ele fala não têm o menor sentido. Né? Quem ele pensa que é para dizer o que nós temos que fazer aqui na nossa cidade, na nossa igreja. Aqui nós vamos fazer as coisas segundo nós queremos. Vamos fazer as nossas relações, os nossos comércios e a nossa vida. Vamos conduzir da forma que queremos e vamos abandonar a doutrina desse homem. Então o apóstolo havia sido rejeitado na igreja e tido agora como inimigo daquela igreja. Por isso era a tristeza desse homem, por isso era a tristeza dele. Agora, Tito chega com notícias, né, e que essas notícias dizem, então, que a igreja estava preocupada, estava em pranto, né, estava preocupada com zelo, né, falando assim: eles têm zelo por mim agora. Isso é sinal de arrependimento da igreja. A palavra de Deus surtiu, então, o efeito esperado. Porque, irmãos, quando nós encontramos resistência na pregação do Evangelho ou nas empreitadas da tua vida, nós devemos entender, e isso é maravilhoso no texto, que o apóstolo Paulo entendia que aquilo era uma ação demoníaca, era uma ação de Satanás contra a igreja. Mas aqueles homens, que se levantaram ferrenhamente contra ele, ele os amava e os via ainda como irmãos. Porque, como ele disse, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. O nosso inimigo, o nosso adversário é Satanás, não é o irmão, não é a outra igreja. E por que eu digo isso, que igrejas não são inimigas? Porque nós estamos vendo igrejas brigarem. Nós chegamos agora a esse cúmulo, a esse absurdo, de termos igrejas se degladiando, ao vivo, como diriam os antigos, ao vivo e a cores, para qualquer pessoa ver, para a vergonha do Evangelho. Para a vergonha do Evangelho. Mas uma igreja com problemas é tratada segundo a palavra de Deus. E é isso que o apóstolo está fazendo com uma igreja problemática, com irmãos com problemas, seja lá quais forem.
Ele está tratando na direção da palavra de Deus. E aí nós vamos ver os resultados, porque quando você guerreia contra a carne, você está matando, né? Você está destruindo, né? Igrejas que brigam, na verdade, estão se destruindo mutuamente, né? É uma jogando bomba na outra, e as duas vão acabar. Mas quando você faz um tratamento segundo a palavra de Deus, você está gerando vida. Você está conduzindo o povo ao arrependimento, né? Verso de número 8. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por um breve tempo. O fato é que o apóstolo Paulo havia, irmãos, tomado uma decisão muito difícil. Eu preciso falar a verdade para aquele povo, né? E o tratamento dele foi um tratamento de choque, porque na epístola que ele envia à cidade de Corinto, ele expõe os pecados daquela cidade, expõe as pessoas que estavam praticando, né? Então, ele esperava ali realmente uma atitude drástica, né? A única coisa que ele esperava e que podia fazer era tomar uma atitude extremamente enérgica. E eu penso que em algumas áreas da nossa vida é necessário que nós tomamos essa atitude também, né? Seja lá para tomar decisões, seja para tratar alguns problemas que nós temos, seja lá quais forem, né? Às vezes é necessário que nós tenhamos uma atitude mais enérgica, né? Mais radical, né? Porque, irmãos, muitas vezes nós vamos empurrando com a barriga algumas coisas que devem ser resolvidas, né? Se o apóstolo Paulo fizesse isso, e se ele deixasse os seus temores lhe consumirem, né, sabe o que aconteceria aqui? Essa igreja morreria. O fato dele tomar essa atitude era porque era uma questão de vida ou morte para a igreja e para aqueles irmãos. Eles seriam destruídos pelo inimigo. E muitas vezes na nossa vida, nós estamos deixando sermos atacados e não estamos reagindo à altura, né? Não conseguimos tratar os nossos problemas, não conseguimos, às vezes, tratar os nossos pecados, não conseguimos confessá-los diante de Deus, tomarmos atitudes que nos conduzam a um caminho de arrependimento, né? E nós vamos tratando essas questões como pormenores, e vamos deixando essa coisa ir caminhando no sentido de se agravar muito, né? E o apóstolo identifica esse problema imediatamente e diz, eu preciso tomar uma atitude enérgica. Tão enérgica que no verso de número 8 ele diz que, na verdade, ele tinha, a princípio, se arrependido do que fez. Eu falei, não, eu exagerei. Não deveria ter falado ou feito dessa forma, né? Mas esse sentimento de arrependimento do apóstolo Paulo é um sentimento humano, um sentimento nosso, né? Algo que se identifica conosco, porque às vezes nós pensamos assim, poxa, peguei pesado, não devia ter feito assim, né? Mas talvez a situação exigisse essa atitude, uma postura realmente, uma postura cristã, firme, baseada na palavra de Deus, né? O que nós estamos assistindo, às vezes, é as nossas igrejas sendo destruídas, o mundo invadindo, trazendo todo tipo de influência maligna, né? E nós vamos sendo condescendentes com isso, né? Nós vamos tolerando, vamos aceitando, vamos nos adaptando a essas situações, né? E, na verdade, não é isso que o apóstolo Paulo faz aqui, né? A ponto dele dizer, olha, realmente eu me arrependi, não deveria ter feito dessa forma. Mas quando chega a notícia de Tito, dizendo do efeito produzido naquele povo, ele diz o seguinte, olha, eu já não me arrependo mais disso que fiz, né? Porque, na verdade, eu estou vendo que essa tristeza que eu estou sentindo e que eu gerei em vocês
foi uma tristeza segundo a vontade de Deus. Era algo que tinha que ser feito, né? Isso, na verdade, irmãos, traz para nós a certeza de que estamos no caminho certo. Isso nos traz essa certeza, né? É necessário, irmãos, isso é necessário que nós ainda nos comovemos, nos entristecemos com o pecado. Isso é necessário. Isso faz parte da vida cristã, né? Isso é a nossa única forma de nos mantermos vivos como igreja, como crentes, né? É termos essa noção de que é necessário, às vezes, que Deus nos entristeça, né? Porque, com certeza, se você não passar por essa experiência, você vai desfrutando do pecado até a sua morte. Os irmãos entendem o perigo, o risco em que vivemos, né? E às vezes nós nem damos conta disso, né? O que é pior, né? Então ele diz o seguinte, que aquela carta havia entristecido a igreja por algum tempo, mas agora estava produzindo vida. Era uma vida nova que vai surgindo lá naquele lugar, né? E no verso número 9 ele diz o seguinte, agora eu me alegro. A situação começa a mudar na vida dele, né? Ele diz assim, agora me alegro, não porque fostes contristados, né? Mas porque fostes contristados para arrependimento, né? Ele está afirmando isso aqui. Pois fostes contristados segundo Deus, porque para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Isso aqui aponta duas coisas importantes, irmãos. Primeiro, a palavra de Deus, por mais dura e por mais dolorosa que ela possa ser, ela nunca vai nos destruir. A palavra de Deus sempre vai gerar em nós vida. Por mais que ela seja dolorosa, por mais que seja difícil ouvir que estamos errados, e às vezes nós não queremos admitir que estamos errados. Mas a palavra de Deus, ela sempre vai gerar vida em nós. É necessário que passemos por essa dor às vezes, né? E uma outra questão importante que nós observamos, principalmente no verso de número 9, é que, na verdade, para tratar esses problemas, como ele estava tratando então de uma igreja, ou você está tratando da vida de um irmão, a base, né, para você fazer essa exortação é a palavra de Deus. Nunca as suas opiniões, nunca as suas ideias, nunca o que você acha, mas sim o que diz a palavra de Deus. Por que eu digo isso? Veja bem o final do verso de número 9. Para que, a parte B do versículo, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Ele sabia que se falasse de forma humana, que se ele argumentasse segundo o seu conhecimento humano que ele havia, vamos dizer assim, tido e aprendido até aquele momento da vida dele, certamente ele provocaria dano e geraria mais sofrimento naquele povo. Talvez mais revolta contra a pessoa dele. Como ele foi capaz de exortar esse povo, de apontar uma nova direção para essas pessoas, e essas pessoas agora dizerem que estão preocupadas com o seu bem-estar, estão preocupadas com a vida dele? Porque o tratamento foi baseado na palavra de Deus. Porque realmente, se ele fosse argumentar da forma que ele é, que nós o conhecemos aqui, da sua maneira enérgica, da sua maneira autoritária às vezes, certamente ele acabaria de destruir aquela igreja. E às vezes, quando vamos falar com o irmão, fazemos a mesma coisa. Vamos lá para atacá-los, né? Para ofender às vezes, né? Apoiados no fato de que estamos do lado certo, né? Mas não existe lado certo e lado errado, irmãos.
O que existe é a palavra de Deus que dá a direção. Né? O que é certo? Certo é a direção que a palavra de Deus aponta. É o caminho de Jesus. Né? Isso é o correto. É muito difícil você querer tratar da vida de alguém baseado nas suas experiências pessoais. Né? Porque eu tenho certeza, irmãos, que as minhas experiências pessoais, elas muitas vezes foram trágicas. E não servem de base, muitas vezes, para mim orientar a vida de ninguém. Não é verdade? Mas a palavra de Deus, ela é assertiva. Ela vai no ponto, né? A palavra de Deus vai na ferida, vai onde é necessário que seja tratado. E não provoca efeito colateral. É isso que ele está dizendo aqui. Né? Eu tratei o problema e a palavra de Deus não teve efeitos colaterais. Né? Ela foi e agiu exatamente onde era necessário. E ali está agora produzindo vida. Né? Verso de número 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Irmãos, uma tristeza gerada segundo a palavra de Deus, na verdade, ela é uma vacina, ela é uma prevenção. Né? E como toda vacina, né, você toma lá, pode doer um pouquinho, né? Se é uma picada, incomoda. Né? Gera algum desconforto, né? Mas aquilo é para preservar a sua vida. Né? A tristeza, segundo Deus, irmãos, é a mesma coisa. Porque, por mais dolorosa que seja essa vacina, tenha certeza de uma coisa, o resultado final desses que não foram vacinados pela palavra de Deus é muito pior. É isso que ele está dizendo aqui. Essa tristeza gerou em vocês arrependimento, mas um arrependimento que conduz você ao caminho eterno, ao caminho da vida. Era um tratamento necessário. Né? Ao passo que a tristeza gerada segundo o mundo, irmãos, é uma tristeza que produz morte. O resultado dela é a morte. Não existe saída, não existe escapatória. Não tem outro meio de você escapar da morte, a não ser pelo caminho de Jesus, a não ser pela palavra de Deus. Né? Então, quando nós vemos esse texto, o apóstolo Paulo deixa muito claro que antes que o mundo invadisse aquela igreja e a vida daqueles irmãos e os destruísse e os matasse, Deus entristeceu o coração deles. E essa tristeza foi para produzir o arrependimento, foi para produzir a vida, foi para produzir de volta o caminho. Né? Assim como nós, que de maneira confessa somos pecadores, né? Precisamos de doses menores, mas precisamos desse tratamento na nossa vida diariamente. Porque constantemente estamos errando. Né? A gente não está tratando aqui, irmãos, simplesmente ou apenas de mega erros, de mega pecados. Mas estamos tratando aqui da forma como conduzimos a nossa vida. É necessário que tenhamos esse coração, né, passível de arrependimento, que seja capaz de identificar os erros, se entristecer e se voltar para o caminho certo, para o caminho da palavra de Deus. Nós observamos hoje também, irmãos, infelizmente dentro das nossas igrejas, que de uma maneira bastante forte, né, e eu estou falando de maneira geral, estou generalizando, né, que algumas atitudes estão realmente permitindo que essas coisas aconteçam, esse corrompimento do evangelho aconteça. Né? Hoje nós temos que lidar, por exemplo, com o liberalismo teológico, né, que diz que contesta a palavra de Deus, né? Deus não é todo-poderoso, né? Nem tudo que está na Bíblia é exatamente como está.
as coisas não são exatamente assim, Deus, na verdade, não sabe de todas as coisas, né? O nosso futuro está em aberto, né? Nós temos outro problema, que é a permissividade, né, em todas as áreas da sociedade. E isso também atingiu a igreja, né? O que é, na verdade, pecado para a palavra de Deus, para a sociedade, muitas coisas já deixaram de ser, né? E isso começa agora a confrontar, começam então a questionar a Bíblia, né? A palavra de Deus agora é um livro ultrapassado, um livro retrógrado, né? Um livro, às vezes, até preconceituoso, né? Por quê? Porque combate o pecado. Mas é necessário combater o pecado, irmãos, para produzir vida em nós. Por que nós temos essa vida, e essa vida em abundância que é Jesus? Né? Porque um dia nós nos chocamos com essa realidade. Falamos, nós estamos errados. Precisamos de ajuda, precisamos nos arrepender. E nos arrependemos, né? Verso de número 11. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que, segundo Deus, fosse contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes provas de estardes inocentes nesse assunto. Ele conclui esse trecho, o apóstolo Paulo conclui esse trecho mostrando os efeitos que foram produzidos naquele povo, né? E nós observamos que o primeiro que ele indica aqui é defesa. O que o apóstolo Paulo quis dizer com que defesa? Na verdade, irmãos, é a vontade, o desejo de restaurar o ministério, de restaurar aquela igreja. Da mesma forma que nós devemos manter em nós o desejo de estarmos sempre restaurando a nossa vida, renovando a nossa vida, consertando a nossa vida, né? Então, eles tinham essa vontade de defender agora, de defender aquela comunidade, né? Esse é um sentimento produzido por essa tristeza segundo Deus. Um outro sentimento produzido pela tristeza segundo Deus, a indignação. Indignação, na verdade, contra o pecado, contra aquilo que uma hora havia invadido e praticamente tirado toda a paz dessa comunidade. Um pecado que estava conduzindo eles para a morte, né? Eles agora eram pessoas que se indignavam com o pecado, né? Nós não podemos olhar para a maldade do mundo e acharmos que isso é normal, né? Para a crueldade de todas as coisas, né? E acharmos que isso é normal e, inclusive, nutrirmos um sentimento dentro do nosso coração de justiça própria, né? Isso é extremamente errado, né? Nós sabemos que o mundo é mau, mas devemos aguardar a justiça de Deus, né? Então, isso mostra que nós nos indignamos com o pecado. Um outro sentimento, o terceiro, temor, né? O apóstolo Paulo diz, que temor, né? O que significa? Temor do quê? Temor de Deus e da sua palavra. É necessário que nós mantenhamos isso vivo dentro de nós. Temor a Deus e temor à palavra de Deus. Respeito pela palavra de Deus, né? Eu costumo dizer o seguinte, para mim mesmo, né? Quando vou preparar as mensagens, né? Antes de mais nada, eu pego a Bíblia e eu simplesmente digo assim, eu amo a palavra de Deus. Eu faço uma declaração simples para mim mesmo, né? Que eu amo essa palavra. Se eu apenas chegasse aqui e lesse ela para vocês, já produziria o efeito que Deus quer, porque a palavra dele é viva e fala por si só, né? Então, esse temor da palavra e esse temor pela pessoa de Deus é algo que esse sentimento de tristeza e de arrependimento produz em nós, né? Quarto
Saudade, né? O quarto sentimento produzido pela tristeza segundo Deus, saudades, né? Aqui, no caso, esse povo agora estava com saudade do apóstolo Paulo. Aquele homem que outrora esteve lá pregando, falou de Jesus para aquelas pessoas, e que em algum momento da vida deles, eles haviam rejeitado esse homem e tido ele como um inimigo da igreja. Agora, o arrependimento desse povo os conduziu, então, a eles voltarem a ter saudade do apóstolo Paulo. Assim como nós desejamos sempre mantermos a nossa saudade dos irmãos. A nossa saudade de pessoas que realmente edificam a nossa vida e nos ajudam na caminhada cristã. Né? Quando nós passamos por essa tristeza, por esse arrependimento, né, nada melhor do que um amigo crente do lado, né, que possa nos dar a mão e nos ajudar a levantar. Né? O quinto sentimento que o apóstolo Paulo disse que essa tristeza produziu foi o zelo. Né? Aqui, na verdade, cuidado com a vida do apóstolo. Né? Eles estavam agora preocupados de como ele estava se sentindo. Né? Se ele ainda estava triste com a igreja, bravo com a igreja. Né? E essa era a preocupação, eles estavam preocupados até mesmo com a saúde do apóstolo. Né? E isso é maravilhoso, porque nós devemos zelar por aqueles que nos pregam a palavra de Deus, irmãos. Né? Tenha zelo pela tua igreja. Né? Tenha zelo pelas pessoas que falam de Jesus para você. Né? Porque essas pessoas são importantes e são instrumentos de Deus para abençoar a sua vida. Glória a Deus. E o sexto e último sentimento que o apóstolo Paulo disse que essa tristeza, segundo Deus, pode produzir em nós é a vindita. Né? Vindita, na verdade, é um desejo de justiça. Né? Um sentimento desejoso de justiça. Mas que justiça? A justiça segundo Deus. A justiça de Deus. Porque, na verdade, diante de tantas dificuldades, de tanto sofrimento, de tantas resistências, de tantos problemas que enfrentamos, pessoas que, de maneira às vezes obstinada, se opõem a nós, né? Nós ainda devemos ter dentro de nós o sentimento de que Deus trará a sua justiça sobre essa situação. Né? Na verdade, como o pastor costuma dizer, né, que doses exageradas de Datena fazem mal. Né? E por que faz mal? Né? Porque, na verdade, gera em nós um sentimento de justiça das nossas mãos. Porque nós nos indignamos realmente com aquelas atrocidades. Né? E há uma indignação justa. Né? Mas o fato é que esse sentimento de justiça com as próprias mãos não é de Deus. O sentimento verdadeiro é essa vindita, que é aguardar, então, a justiça de Deus sobre a nossa vida. Né? Se você está passando por sofrimentos, por dores, saiba, irmãos, pode ser Deus tratando com você. A tristeza que você sente, não a rejeite nunca. Nunca despreze a tristeza, porque nela pode estar ali embutido, né, grandes lições de Deus para a sua vida. Pode ser um sentimento vital para a continuidade da sua caminhada cristã. Pode ser uma tristeza, né, produzida diretamente pelo Espírito Santo que está morando dentro de você. Porque a palavra de Deus diz, então, que quando pecamos, quando erramos, o Espírito Santo se entristece dentro de nós. Né? E esse sentimento é externado em nós. Né? E nós não devemos nunca rejeitá-lo. Né? E sim buscar na palavra de Deus a orientação. Buscarmos na palavra de Deus o remédio para essa tristeza. E Deus, como nós vimos aqui, Deus trouxe na vida do apóstolo, no momento certo, a resposta para as orações, para as aflições da vida dele. Amém? Que nós nunca perdamos, irmãos, essa capacidade de nos entristecermos, de nos indignarmos. Né? E eu acredito que mais do que nunca, que nós nunca deixemos
de meditar de dia e de noite na palavra de Deus, porque ela é o nosso caminho mais seguro nessa caminhada. Amém? Graças a Deus.